Um salve, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém. Já convido os irmãos a estar abrindo a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos do 1 até ao 9. Isaías, capítulo 6, versículos do 1 até ao 9. Assentados mesmo, mas com toda a reverência ao nosso Deus, porque Ele é santo e requer de nós que sejamos santos assim como Ele. Peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, somente até aí. Peço aos irmãos que curvamos a nossa cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Deus Todo-Poderoso, só o Senhor é digno, meu Deus, de honra, de glória e de exaltação. Meu Deus, aprove ao Senhor, Pai, nesta noite, meu Deus, me colocar na brecha, Pai, para ministrar a tua santa palavra, Pai. O que eu peço ao Senhor, meu Deus, é que o Senhor, meu Deus, não permita, Pai, que eu venha, meu Deus, falar aqui, meu Deus, ao Senhor, o que eu penso, meu Deus, ou o que eu acho, Pai. Mas que o teu Santo Espírito Santo, meu Deus, venha tomar a direção, Senhor, da minha boca, meu Deus, e usar a minha vida, meu Deus, como canal de bênção, Senhor, para ministrar, Pai, o que o Senhor deseja falar, Pai, à tua amada igreja, meu Deus. Porque aqui, Senhor, encontra um povo, meu Deus, a qual o Senhor escolheu, Pai. A qual o Senhor, meu Deus, chamou, meu Deus, ó Pai, pelo nome, meu Deus, para herdar, Pai, a salvação eterna, Pai. Senhor, tem de misericórdia de mim, assim como da tua amada igreja, Pai. E fale conosco, meu Pai. E que o teu Santo Espírito Santo, meu Deus, encontre no nosso coração, Pai, uma terra fértil, Pai, para que a tua palavra possa frutificar, meu Deus, nos nossos corações. Assim eu oro, meu Deus, e peço a tua bênção, ó Pai, para a minha vida, Pai, para a tua amada igreja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu peço, irmão Almir, se puder trazer um copo de água para mim, por favor, meu irmão. Deus abençoe, que a garganta está um pouco ardente. O que o Senhor colocou no meu coração não foi para falar sobre a visão que o profeta Isaías teve sobre os serafins, mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar ministrando para a amada igreja foi o que aquela visão causou na vida do profeta Isaías. O que aquela visão fez, a posição que aquela visão fez ele tomar em sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também
ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Aqui o profeta Isaías, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor dos Exércitos, assentado em um alto e sublime trono. O profeta Isaías, aqui eu não me aprofundei em pesquisar ou em querer saber quantos anos o profeta Isaías tinha aqui quando ele teve essa visão. Mas ele não era novo. E os irmãos sabem como que era a vida dos judeus e como é a vida dos judeus tradicional até hoje. O temor que eles tinham pela palavra de Deus e a maneira como eles serviam ao Senhor. Deus instituiu para eles guardar o sábado. No sábado eles não faziam nada. Só que eles não faziam como muitos, uma igreja aqui, uma denominação faz, dizendo que obedece a este mandamento de guardar o sábado. Eles não fazem nada, não trabalham, não estudam, porém, tiram o sábado para passear, para ficar sem fazer nada. Mas aquele mandamento para os judeus, eles pegavam o sábado, eles não faziam nada, não cozinhavam, tinha um mandamento, a lei na vida deles, que eles não podiam ir até uma certa distância a qual a lei prescrevia. Eles podiam ir até uma certa determinada distância. Chegou naquela distância, deu ali a quantidade da distância que eles podiam ir, então eles tinham que voltar para trás, eles não podiam ir. Então qual era o mandamento de Deus para os judeus? Era ir para a sinagoga, estudar a palavra do Senhor. Eles ficavam ali estudando a palavra do Senhor. Eles tinham esse mandamento em suas vidas. Eles não eram como muitos crentes de hoje, que se convertem, passa um ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10 e não conseguem ler toda a Bíblia. Eles não. Eles estudavam a palavra do Senhor. Naquela época do profeta Isaías, eram a lei e os profetas. Porém, para eles não eram assim. Eu já li toda a lei e os profetas, parei por aqui. Era continuamente. Eles tinham um mandamento de todo sábado de ler, de estudar a palavra do Senhor. Então, o profeta Isaías, ele era judeu. Ele nasceu judeu na casa do Senhor. Então, ele estava ali todos os dias, a qual eles tinham um mandamento de estar na sinagoga. Nos sábados tinha um mandamento, ele estava ali estudando a palavra do Senhor. Ele ia, a vida dele era servir ao Senhor. Porém, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, foi que ele viu o Senhor dos Exércitos, assentado em um alto e sublime trono. Então, quantos anos havia se passado desde o nascimento dele, desde o momento em que ele é apresentado, desde o momento em que ele passa aí com o pai dele, porque os homens tinham mandamento. As crianças, as mulheres ficavam com as mães ali em uma sala e os homens acompanhavam depois de uma certa determinada idade, porque tinha a idade, eles acompanhavam seus pais ali para aprender desde pequeno a palavra do Senhor, os que eram homens. E o profeta Isaías era homem. Só que ele disse que foi no ano em que morreu o rei Uzias que ele viu o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então essa palavra é uma palavra que traz um temor no nosso coração. E é uma palavra que nós temos que estremecer diante dela. Porque ele disse que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu volto a dizer, as
assim como nós, praticamente todos os dias, porque aqui aqueles que são firmes, para as mulheres só tem a terça e o sábado, que não estão na casa do Senhor. Praticamente todos os dias da semana nós estamos na casa do Senhor. Mas o profeta Isaías diz que foi naquele ano que ele viu o Senhor dos Exércitos. Então, para ele, era como para muitos de nós, ou para os crentes de hoje, para muitos crentes. Ele ia todos os dias à casa do Senhor, ou nos dias que era determinado para ele subir à casa do Senhor. Porém, para ele, como para muitos, ele ia, ele ouvia a palavra, ele cantava os louvores, ele orava, mas todos os dias era a mesma coisa. E eu me pergunto, será que não tem sido assim nas nossas vidas, na vida de muitos cristãos? Será que não tem sido? Ele estava na casa do Senhor. Porém, ele disse que foi naquele ano que ele viu o Senhor dos Exércitos. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Olha a visão que o profeta Isaías teve na casa do Senhor. A primeira visão, quando ali os olhos espirituais dele foi aberto ali na casa do Senhor. Os irmãos, não sei quem já leu esse texto, se já parou para refletir. Eu volto a dizer, havia ali já se passado muitos anos, mas foi naquele ano que ele teve essa visão. Uma visão que para muitos pode ser uma coisa esplêndida. Ah, eu tive uma visão, na hora do culto, eu vi um anjo passar. Ah, eu tive uma visão. Muitas das vezes nos pegamos a isso, a ter visões, a ter experiências. Mas o que essas experiências têm trago para as nossas vidas? Temos permanecido os mesmos? Ou, assim como o profeta Isaías, essas visões que nós temos tido, essas experiências que nós temos tido, se tem trago alguma transformação nas nossas vidas? Porque muitas das vezes, muitos quando vê um anjo, meu Deus, ficam boquiabertos. Mas a palavra do Senhor diz que tem alguém maior do que os anjos, que está aqui todos os dias, que é Jesus Cristo. E muitas das vezes, o que nós procuramos ver é um anjo, é ouvir uma voz, é ver algo sobrenatural. E Jesus Cristo? Será que quando nós estamos nos preparando para subir à casa do Senhor, será que quando nós vamos fazer um momento de oração, será que nós nos lembramos de Jesus? Será que quando nós estamos tomando banho, já se preparando ali na tarde, hoje é dia de culto, será que nós temos clamado? Será que nós temos crido nesta palavra? A ponto de começar a clamar: Senhor Jesus, a tua palavra diz que todos os cultos o Senhor está lá. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que no meio do culto o Senhor não fica parado ali no altar, mas o Senhor caminha em meio à igreja. Ô Senhor Jesus, se revela a mim, Senhor. Abra, Senhor, os meus olhos espirituais para que eu possa te ver no momento do culto. Mas temos nos tornado cristãos tão insensíveis, ou o que o evangelho de hoje tem nos ensinado
que qual é a oração de muitos? Senhor, mostra um anjo para mim no momento do culto. Senhor, eu quero ver algo. Eu quero ver algo do céu. E muitas das vezes se esquece de Jesus Cristo, que é maior do que os anjos, do que os 24 anciões, do que os seres viventes que estão no céu. Porque sim, a palavra do Senhor também diz que os anjos, eles também descem no momento do culto para aprender com a igreja. Mas Jesus, ele passeia. O Espírito Santo, ele vem. Ele vem. Ah, mas ninguém não vê Jesus. Quem disse que não vê? O apóstolo Paulo era como nós. E quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, Jesus, ele já tinha ascendido ao céu. Então nós também podemos ver. Jesus, sim, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está assentado à destra do Pai. Mas assim como o apóstolo Paulo viu, nós também podemos ver. Mas será como que nós temos adentrado aqui por essas portas? Porque assim como o apóstolo Paulo, eu pergunto para mim, quantos anos tem que eu me converti? Os irmãos façam essa mesma pergunta. Quantos anos tem que cada um dos irmãos se converteram? Será que tem sido para mim? Será que tem sido para os irmãos? Assim como o profeta Isaías, a mesma coisa? Será que todos os dias nós temos adentrado por estas portas e todo dia é a mesma coisa? A gente já sabe de cor. Primeiro, o irmão Ricardo faz a oração. Depois, o pastor escolhe um para fazer a abertura, a igreja toda hora. Depois vem o momento do louvor. Depois vem a pregação. Depois tem o louvor final. Depois tem a oração final. E somos despedidos para ir para as nossas casas. Quarta, sexta, domingo é assim. Será que nós já temos acostumado com essa rotina que se tornou normal? Uns com 1 ano de convertido, outros com 2, outros com 5, com 10, com 15, outros com 20. Era assim que o profeta Isaías estava. Para ele estava normal. Todo dia ele ia, todo dia ele cumpria com o que a lei mandava e voltava para a casa dele. Porque ele disse que foi no ano em que morreu o rei Uzias que ele teve aquela visão. O 3. E clamavam uns aos outros, os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não tinha só o profeta Isaías ali na sinagoga. Tinham demais irmãos, demais judeus ali com o profeta Isaías. Mas a palavra diz, ele só relata que ele viu o Senhor dos exércitos. Ele teve aquela visão. E ele estava junto com muitas pessoas. E por que muitas das vezes um irmão fala que viu um anjo, que viu algo e os demais não veem? Se nós estamos no mesmo ambiente, se nós estamos todos aqui no mesmo lugar, o irmão, a irmã fala: eu vi o anjo passar, eu vi alguém de branco passar na frente do altar, eu vi. E os demais de nós, tivemos a mesma visão? Vimos o mesmo que o irmão, que a irmã, que o obreiro disse que viu? Assim foi com aquele povo que estava ali. Estavam todos juntos com Isaías, porém só ele teve aquela visão. Pode ser que Deus queria mostrar para ele naquele dia, mas é como o pastor fala, teria que ser natural,
Teria que ser comum na vida do cristão ter experiências com Deus. Teria que ser natural o cristão ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto para você, irmão, para você, irmã, eu pergunto para mim. Tem sido natural nas nossas vidas? Tem sido natural nas nossas vidas ouvir a voz do Espírito Santo? Ou como o pastor ministrou aqui alguns dias atrás? É uma coisa rara nas nossas vidas. Eu creio que muitos já ouviram a voz. Mas é constante? É constante nós termos essas experiências de ouvir a voz do Espírito Santo? De orarmos e o Espírito Santo falar, faz assim. Porque o Espírito Santo não é uma força como as seitas por aí falam, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa que fala, é uma pessoa que escuta, é uma pessoa que tem pés que anda, é uma pessoa. Jesus também. O pastor também falou aqui esses dias, se eu não me engano foi no domingo. Para entrar no céu, morto não entra. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou e está vivo. Ele é uma pessoa. Ele anda no meio da igreja. Jesus tem boca, ele fala. Jesus tem ouvidos para ouvir, para nós perguntarmos e ele responder. Mas eu pergunto aos irmãos, já perguntamos para Jesus e ele já respondeu? Já ouvimos você perguntar a Jesus? O que eu faço nessa situação? Jesus fala comigo e você ouviu Jesus responder? Mas como o pastor falou, era comum. Era comum, era para ser natural nas nossas vidas. Mas não tem sido. Se a palavra do Senhor diz cuidado, cuidado no momento da oração, por quê? Porque os anjos estão aqui presentes. Mas nós temos visto? Nós temos visto os anjos do Senhor presentes aqui? Mas tinha que ser natural nas nossas vidas. Assim também o profeta Isaías estava. Naquela vida natural. De ir todos os dias no culto, de viver uma vida de cristão. Mas ele estava assim como nós. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Olha o que aquela visão causou na vida do profeta Isaías. Foi isso que o Espírito Santo falava no meu coração. O que aquela visão causou, a posição que o profeta Isaías toma, e quando ele tem aquela visão de Deus sentado ali em um alto e sublime trono, ele não vê a face de Deus, mas sim a orla do manto de Deus. Ele vê os serafins. Quando ele vê a maneira ali como o serafim se prostra diante de Deus. Porque no 2 diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E o pastor já falou sobre isso. Que Deus é tão santo, mas tão santo, que nem os serafins, que são seres de uma grandeza tremenda, eles não ousam a olhar para Deus. Mas eles cobrem os seus rostos diante da santidade de Deus. Então, Isaías, ao ver aquela visão, ele é impactado.
Então Isaías olha para ele. E qual é o que desperta nele? Qual é o sentimento dele? Ah, eu sou mais santo do que os outros, porque olha a visão que Deus tem me permitido ver. Meu Deus, olha como os serafins são. Não. Mas quando ele tem aquela visão, ele olha para ele e ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Hoje, muitas das vezes, muitos dizem ser natural em suas vidas. Muitas pessoas dizem que tem muitas visão, muitos pregador. Ah, eu fui arrebatado até ao inferno. Ah, eu fui arrebatado até ao céu. Ah, eu vi um anjo. Ah, eu ouvi isso. Ai, Deus me mostrou aquilo. Mas por que permanecem as mesmas pessoas? Ah, eu vi uma luz. Ah, eu estava orando e vi isso. Deus me mostrou isso. Mas por que permanecem as mesmas pessoas? Porque olha o que esta visão causou na vida do profeta Isaías. Ele olha para ele. E quando ele vê aquela visão, ai de mim, pois eu estou perdido. Foi o exemplo que o pastor citou esses dias. Porque tem pessoas que dizem: Deus falou comigo. Deus está me levantando para isso. Deus falou comigo. E depois desiste. E o profeta Isaías, ao ter esta visão, ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido com aquela visão que o profeta Isaías teve. Então, o natural não seria aqueles que dizem ter tantas visões, tantas experiências com o mundo espiritual, serem impactados de maneira tal a ponto de tomar uma posição diferente em suas vidas? Por que não mudam? Continuam as mesmas pessoas. Continuam as mesmas pessoas. Não estou aqui julgando eu que não é de Deus, que estão inventando, não. Deus tem misericórdia de mim, não. Mas olha a diferença. Porque muitos por aí, Deus falou comigo. Um anjo veio aqui e falou comigo, mas permanecem da mesma maneira. Então aquela visão traz para Isaías olhar para ele e entender: eu estou perdido, porque Deus é santo. E eu olho para a minha posição, eu olho para a minha vida e eu estou vendo que eu não estou de acordo com a santidade de Deus. Então eu estou perdido, porque Deus é santo. E a palavra do Senhor diz que assim como Ele é santo, nós também devemos ser santos. Mas hoje, com as visões que muitos têm por aí, com as experiências que muitos têm por aí com o mundo espiritual, isso fazem as pessoas inchar. É se achar mais santos que o outro. Muitos se gabam. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu já li a Bíblia 4 vezes. Eu já li a Bíblia 5 vezes. Não era pela quantidade de vezes que já leu a Bíblia, por ter mais conhecimento, não era para ter mais temor do que os outros que leram menos vezes? Mas muitas das vezes estes é os que
tem menos temor na casa de Deus e na presença de Deus. Muitos gostam, muitas das vezes, de expor. Eu oro tantas vezes. Eu oro não sei quantas horas. Parece que querem se gabar. É uma competição de quem é mais santo, de quem consegue fazer mais. Eu jejum quantas vezes na semana. Eu jejum tal quantidade de horas. E o que Deus ensina? Quando você fizer um jejum, ninguém precisa saber. Lava o seu rosto para disfarçar, para que ninguém perceba que você está jejuando. Mas muitos querem falar, para que todo mundo saiba. Quantas vezes já leu a Bíblia? Quantas vezes ora no dia? Quantas horas ora? Quantas vezes lê a Bíblia no dia? Quantas vezes já leu? Mas permanecem, muitas das vezes, os mesmos cristãos. E olha o que essa visão traz na vida de Isaías. Ai de mim, com esta visão que eu tive. E eu percebo que, para quem já leu a Bíblia toda, a gente não vê os profetas de Deus, os apóstolos, os servos de Deus, descrever aqui na Bíblia tantas experiências com Deus, como a igreja de hoje diz que tem. Só que qual é a postura da igreja de hoje que diz que tem tantas visões, tantas experiências com Deus, e a igreja, os profetas daquele tempo, os apóstolos, não descrevem aqui na palavra de Deus que tinham e qual era a postura deles? Como era a maneira que eles viviam? Eles oravam e acontecia. Eles profetizavam e acontecia. Mas tem muitas pessoas que todo lugar que vai, Deus mandou falar, Deus está me revelando, eu vi isso, eu vi aquilo, mas fala e não acontece. Lança a profecia, mas não acontece. Quem foi o rei Salomão? Mas você vai ler aqui na palavra de Deus sobre o rei Salomão, quantas experiências que o rei Salomão teve com Deus? Mas as poucas que ele teve, como foi o reinado do rei Salomão? Davi, quantas experiências que Davi conta que teve aqui com Deus? E Deus deu o título para Davi como o homem segundo o meu coração. O apóstolo Paulo, ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Mas se você não prestar muita atenção, não ler com muito cuidado, você nem vai entender que foi ele que foi arrebatado. Porque ele não se gaba por isso. Ele fala que uma pessoa foi depois que ele revela. Mas hoje, é como eu disse, é como se fosse uma competição de santidade. Uma competição de quem faz mais. Uma competição de quem faz mais. Muitas pessoas até se gabam para quantas almas já pregaram e através de suas pregações as pessoas se converteram. O apóstolo Paulo, ele fala, eu nem sei quem foi que eu batizei, porque para ele essas coisas não tinham influência. O que importava para ele é que o evangelho fosse pregado e as almas se convertessem. Mas hoje é uma disputa. Então é como o pastor fez uma pergunta. Será que é de Deus? Porque Deus falou. Porque eu vi. Deus mandou eu falar. Deus falou, mas não acontece. Mas a pessoa desiste. Isaías tem esta visão e é impactado. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E o que me chama a atenção é que quando Isaías tem essa visão,
Isaías primeiro ele fala: porque sou um homem de lábios impuros. Depois é que ele fala: e habito no meio de um povo de impuros lábios. E nós hoje, quando a palavra é pregada, essa palavra não é para mim, não. Quem deveria ouvir essa palavra foi fulano que não veio. Começa a procurar na igreja. Fulano precisava ouvir esta palavra. Olha como nós estamos hoje. Olha os cristãos de hoje. Eu sou um homem de impuros lábios. Eu sou. Isaías reconhece que ele era um homem de impuros lábios. Ele reconhece também que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Um povo que não estava santificado, que não estava na posição em que Deus os tinha chamado. Mas ele não aponta. Mas muitas das vezes, hoje, no nosso meio, é assim. Não, essa palavra não é para mim, não é fulano que deveria ter vindo para ouvir. Ah, mas o pastor não fala com cicrano, não fala com fulano. Fulano está fazendo isso, o pastor não fala, o pastor não tira, o pastor dá oportunidade. Não, meus irmãos. A palavra tem que confrontar primeiro comigo. A palavra tem que confrontar com cada um de nós. Eu ouço a palavra, eu tenho que temer, eu tenho, meu Deus, me ajuda. Porque Deus está falando comigo. Deus não me chamou para me preocupar com o que a palavra está causando na vida do irmão. Mas Ele me chamou para me preocupar com a minha salvação, com a minha santidade, com a minha vida. Muitos deixam de cuidar do seu ministério para cuidar do ministério do outro. Para cuidar da vida do irmão. Mas eu tenho visto, eu vi o céu se abrir quando eu orei, eu vi isso, eu vi aquilo. Mas o que essas experiências, essas visões têm causado na sua vida? O que tem feito você olhar para você e buscar uma vida de santidade, uma posição na sua vida? Ah, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu leio a Bíblia não sei quantas vezes ao dia. Sim, temos que ler mesmo. Mas o que tem sido feito na minha vida dessa leitura? O que essa leitura tem causado na minha vida? Eu só li porque o pastor mandou eu ler? Eu só li porque, para mim chegar lá na frente e falar, eu já li a Bíblia toda. É para isso que eu tenho lido a Bíblia? Eu tenho lido a Bíblia todos os dias? Para que o pastor saiba que eu estou lendo? Para chegar aqui na frente, quando eu tiver a oportunidade, de saber de cor onde está o capítulo, onde está o versículo, e falar, eu sei de cor onde está. Não. Nós temos que ler para obedecer. Nós temos que ler para aplicar a palavra nas nossas vidas. Aleluia! É isso que Deus quer de nós. É uma posição. É cuidar das nossas vidas. Meu Deus, o irmão está dessa maneira e deixa eu olhar para a minha vida, será que eu também não estou? Será que eu também não estou agindo dessa maneira? Mas muitas das vezes não, você só quer olhar para a vida do outro. Você não quer se preocupar com a sua vida. E o Senhor tem falado em cima desse altar. O Senhor tem usado as vidas aqui para nos purificar, para nos transformar. Mas tem pessoas que desprezam. Ah, essa palavra é para o outro. Essa palavra é para fulano. Não. A palavra é para cada um de nós. Para aquele que teme a Deus.
E foi isto que aquela visão causou na vida de Isaías. Ele olhou para ele de maneira que ele olhou no profundo da vida dele e disse: ai de mim, eu estou perdido. Mas muitas das vezes, quando a palavra fala conosco, como é que a pessoa sai da casa de Deus? É soltando fogo pelas ventas, como diz um adágio do mundo. É fungando. Eu não vim aqui para ouvir isso. Mas por que Deus está falando? Porque Deus quer que nós venhamos a nos consertar. Como a palavra de quarta-feira. Se eu estou dentro dessa palavra, eu tenho que temer, meu Deus. Eu tenho sido assim até agora, Senhor. Mas ai de mim. Ai de mim. Porque eu preciso mudar. Eu preciso arrancar. Vai doer, mas eu preciso arrancar de mim. Eu preciso me consertar, porque Deus falou comigo. Não foi com o irmão, foi comigo que Deus falou. E muitas das vezes, as mesmas pessoas são pegas nas mesmas coisas. Está na casa do Senhor todos os dias, mas são pegas nas mesmas situações. Nas mesmas situações. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ah, então eu só vou ser purificado quando Deus enviar um anjo para tocar com uma brasa no meu altar. Tocar com uma brasa nos meus lábios. Não, meus irmãos. A palavra do Senhor diz o que para nós? Que vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra. Não precisa um anjo vir tocar com uma brasa nos teus lábios para o teu pecado ser purificado. A palavra do Senhor, você é limpa pela palavra. Todos os dias. É pela palavra de Deus. É por esta palavra aqui, que hoje está sendo ministrado por mim, mas nos outros demais dias é ministrado por outras vidas. Nas orações, é quando Deus dá uma oportunidade para uma irmã, para um irmão. É onde você ouve a palavra de Deus. É esta palavra que te purifica. Não precisa um anjo vir com a brasa. E a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. O nosso pecado já foi expiado. Quando Jesus Cristo, ele morreu por cada um de nós, ali o nosso pecado foi expiado. Mas se eu venho na casa de Deus e eu nunca aceito a palavra, não é comigo que Deus está falando. Esta palavra não é para mim. De que maneira você vai ser limpo? De que maneira você vai ser limpo se você nunca aceita a palavra? Se você não aplica a palavra do Senhor na sua vida? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse Deus: vai. Eu creio porque está escrito que Deus não chamou o profeta Isaías, não foi porque ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Não. Porque o que Deus diz para Jeremias? Que antes dele ser formado,
Deus já havia escolhido. Então Isaías também já havia sido escolhido para ser profeta. Mas ele precisava tomar uma posição na vida dele. Então, no momento que ele tem aquele encontro com Deus, que ele toma aquela posição na vida dele, ele diz: eis-me aqui. Deus pergunta: a quem eu vou enviar por vós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus diz: vai. Mas Deus já tinha escolhido ele. Assim como Deus já escolheu cada um de nós. Deus me chamou hoje para estar no ministério de louvor. Deus me chamou hoje para ser pastor. Deus me chamou hoje para ser presbítero. Deus me chamou hoje para ser cooperador. Não. Deus, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus, ele já tinha te escolhido. Deus, ele já sabia o ministério que ele ia te dar. Ele já sabia. Ele já sabia. Só que por que muitos têm promessas de Deus e demoram para tomar posse? Outros têm promessas de Deus e nem recebem? Por conta da posição que toma em sua vida. Por que muitos têm promessas de um ministério poderoso nessa terra, mas você não vê esse poder na vida dele? O profeta falou. O profeta mentiu? Não, o profeta não mentiu. Mas você, que não está na posição que Deus te chamou para estar, então não se cumpre. Temos promessas poderosas de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor diz que no momento do louvor, o Espírito Santo de Deus tem liberdade. No momento do culto, o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade. No momento do louvor, era para o céu se abrir sobre a igreja. Mas por que não temos visto? É porque o pastor é culpado? É porque os obreiros é culpado? Não. É por causa da posição que nós tomamos nas nossas vidas. No momento da adoração, é um momento que traz um quebrantamento sobre a igreja. É no momento que muitos se derramam na presença do Senhor. É no momento que muitas pessoas que visitam aceitam ao Senhor. Mas por que muitas das vezes não temos visto? Por conta da posição que nós tomamos. Por conta da maneira como nós fazemos. Deus usou a vida do pastor, abriu os olhos espirituais do pastor, daquele que está na direção da obra, para chamar. Mas não depende do pastor o fluir do seu ministério. Não depende do pastor, não depende dos obreiros o fluir do meu ministério. Não depende do pastor o fluir do ministério dos outros obreiros. Não. Depende da busca, depende da santificação e depende da posição de cada um. Porque Deus chamou, Deus confiou. Você vai ver na palavra do Senhor que tinham 12 apóstolos escolhidos. Mas você vai ver falar dos 12 apóstolos as mesmas coisas? Quem eram os apóstolos que não largavam Jesus? Pedro, Tiago e João. Mas de quem mais é que a Bíblia fala? É deles. Pouco você vê falar dos outros. É por conta do se doar, por conta do aplicar. Eles não largavam Jesus. Eles não largavam. Então tinham mais experiências. Deus chama. Deus confia o ministério. Deus chama para o louvor. Umas se sobressaem, outras não, porque umas se dedicam, outras não se dedicam. É só ensaiar no dia e louvar. É para Deus, Deus aceita, Deus entende.
Deus levanta os obreiros, mas depende da busca, da santificação, da posição para o ministério fluir. Depende da posição de cada um. Porque ao ter aquela visão, o profeta Isaías toma uma posição na vida dele. E quem foi o profeta Isaías? É conhecido como profeta messiânico. Um profeta que profetizou coisas que aconteceu depois de quantos e quantos anos. Muitos pregadores falam que o livro do profeta Isaías é como se fosse a Bíblia dentro da Bíblia. Mas todos os profetas foram como ele? Ah, mas o irmão é dessa maneira, a irmã é dessa maneira. E qual é a busca? Como tem sido a busca da irmã? Como tem sido a busca do irmão? Como tem sido a luta do irmão, da irmã para matar a carne? Como tem sido a busca do irmão para comer a palavra do Senhor, para conhecer mais, para buscar do Senhor, para ser usado, para buscar a unção do Senhor? Como tem sido? Porque a vontade de Deus era que a igreja manifestasse o poder dele na terra. Mas depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Depende da busca, depende da santificação, depende da dedicação de cada um. Depende da fé. A fé é um dom, sim. Mas a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Exercitar a fé é ouvir a palavra de Deus. Mas muitas das vezes, como que muitos estão no momento da palavra? Longe, voando. E é como o pastor fala, muitas das vezes Deus quer se revelar a nós, mas o pastor deu até o exemplo na segunda-feira. Mas você vai ler a Bíblia, você está lendo, mas a sua cabeça não está ali, a sua mente não está ali, você está voando. Você está no momento do culto, mas você está voando. Você está no momento do culto, mas você está pensando em outras coisas. Não era para ser desse jeito, mas é o que acontece. E qual é o resultado disso? Uma igreja, um povo de Deus, que assim como o profeta Isaías, estavam ali todos os dias. Mas tudo era natural. Tudo era natural. Porque se a palavra diz que Jesus está aqui, como é que a gente se comporta lá fora quando tem uma pessoa que diz que é importante? Você quer dar um exemplo, você se comporta, você, para não chamar atenção. Mas a pessoa mais importante do mundo, o nome dele está sobre todos os nomes e ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. E como é que nós nos portamos diante dele? Como é que nós nos portamos diante dele? Sempre o pastor fala, cuidado, igreja. Cuidado no momento do culto, no momento da oração. Mas não conseguimos. Não conseguimos. E tínhamos que temer, estremecer a ponto de dizer, não, eu tenho que obedecer.
Eu tenho que obedecer porque Jesus está aqui. Porque os anjos estão aqui presentes. Mas tudo está natural. Tudo está natural. Está escrito, mas parece que a igreja foi tomada de uma incredulidade tão grande que não conseguem crer. Não conseguem crer a ponto de obedecer. Não conseguem crer. Já está quase dando a hora, meus irmãos. Eu só queria que os irmãos abrissem lá em Lucas, capítulo 22. Porque precisamos entender. Assim como o profeta Isaías, aqui nós vamos ver o exemplo do apóstolo Pedro. Lucas 22, 32. Diz assim a palavra do Senhor: mas eu roguei por ti. Disse também o Senhor, Simão, vou começar do 31 para entendermos melhor. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro estava andando com Jesus. Não sei se eu estou errada, se eu estou enganada, mas se eu não me engano, eles andaram com Jesus 3 anos e meio. E quando acontece essa situação aqui, foi próximo da crucificação de Jesus. Foi próximo do episódio em que Pedro iria ali julgar Jesus. Não sei se na mesma noite, porque lemos aqui os capítulos, versículos, mas não significa que aconteceu logo em seguida. Quando tu te converteres, Pedro andava com Jesus. E quando Jesus fala isso para Pedro, sabe quem era Pedro? Pedro foi um dos que estava lá no meio dos 70. Pedro foi um de que manifestou os dons do Espírito Santo. Pedro estava lá, que voltou a admirar do Senhor, mas no teu nome nós expulsamos os demônios, se submete a nós. No teu nome os mortos são ressuscitados. No teu nome os enfermos são curados. Manifestava os dons, mas Pedro ainda não era convertido. E muitos se pegam nisso. Buscam mais pelos dons do que pelos frutos. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero os dons do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo? Pedro manifestou lá. Mas Pedro ainda não era convertido. Pedro, quando tu se converter, Pedro, quando tu se converter, confirma os teus irmãos. Quando tu se converter, Pedro, fica à frente da obra, Pedro. Porque Deus já sabia qual era o ministério de Pedro. O que Deus tinha para Pedro. Foi Pedro que recebeu a comunhão da destra. Era Pedro que estava à frente dos outros apóstolos. Mas naquele momento, o que Jesus fala para ele? Quando tu se converter. Então muitas pessoas estão na igreja e acham: mas eu tenho os dons do Espírito Santo. Aí eu imponho a mão sobre o enfermo e o enfermo é curado. Eu falo em línguas, mas não salva, meus irmãos. A vida do dom vai cessar. A vida do dom vai cessar. Tu fala em língua, tu ora e o enfermo é curado, mas tu não consegue perdoar o irmão. Tu não consegue amar. E o que vai permanecer é o quê? É o enfermo ser curado? É você falar língua que nem os anjos sabem, que nem um demônio sabe? Ou é você não conseguir amar o teu irmão? É o amor que vai permanecer. Havendo profecia, tu é profeta, mas havendo profecia vai cessar. E o que
vai permanecer é o amor. Os dons é de suma importância para a igreja. É promessa de Deus para as nossas vidas. É para nós buscarmos mesmo. Mas os frutos é que salvam o povo de Deus. É os frutos. É o amor, é o perdão, é a fé, é a longanimidade, é o domínio próprio, é a temperança. É isso que salva a igreja. É a santificação. Tu fala em língua, tu rola no poder, tu dança no poder, tu profetiza. E a tua vida lá fora está como? Você fala do irmão. O pastor fala uma coisa, você não obedece. Você não se sujeita aos mandamentos de Deus. Mas é cheio da unção. É os frutos, igreja. É os frutos. É uma vida de santidade. É uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Então, será que essa palavra não nos estremece? Pedro não andava, não era com outro apóstolo. Pedro andava era com Cristo. Era com Jesus. Mas ele ainda precisava se converter. Até que ele entende e se converte. Quem foi Pedro? A sombra de Pedro curava. Com uma pregação de Pedro, quantas mil almas se convertiam? Porque Pedro se converteu. Pedro, um homem de Deus, chega ali na Porta Formosa, eu não tenho nada, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho unção da parte do Senhor, eu tenho autoridade da parte do Senhor. Levanta e anda. O paralítico levantou, porque Pedro se converteu. Mas até então ele não era convertido. Já está dando a hora. Quando o pastor vai no banheiro, eu só vou pedir os irmãos para abrirmos lá em Mateus 7, capítulo 7. A igreja já sabe o que está escrito. 7, 21 ao 23. Mateus 7, do 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Essa palavra não nos causa um temor? Fizeram maravilhas, expulsaram demônios, curaram enfermos. Estava no meio do povo de Deus. Tinha os dons do Espírito Santo? Não. Deus não falou, Jesus aqui não falou em oculto, não chamou no cantinho aqui. Falou abertamente: eu nunca te conheci, nunca conheci vocês. Mas manifestar com os dons do Espírito Santo. Mas a palavra diz que Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Deus não usou a jumenta para falar com Balaão? Ué, não tinha tantas pessoas ali, mas Deus não quis usar a jumenta? Vai, a jumenta vai. Ué, não foi os olhos espirituais da jumenta que Deus abriu? Tanta gente querendo que os olhos espirituais sejam abertos e Deus não abriu da jumenta? Deus quis usar a jumenta, não usou. É um dia também que Deus queria usar um cachorro para falar com nós, misericórdia, mas Ele vai falar. Se a situação estiver tão terrível, que Deus não desiste, não, Ele falou: vou mandar, não quer ouvir a pregação, não quer ouvir o pastor, não quer ouvir os irmãos, vou enviar o cachorro, vou enviar a jumenta, o cavalo, quem sabe assim vai ouvir. Deus faz essas coisas. Porque Deus não desiste de nós. E Deus abriu os olhos espirituais, a jumenta viu o anjo com a espada desembanhada, a jumenta temeu, a jumenta falou: quem é que vai passar no meio dessa espada? Foi para o lado e prensou a perna de Balaão, de maneira que ele bate nela. Deus usou, Deus usa quem Ele quer. Quem Ele quer, Deus usa. Agora, não significa que quem Deus usa
está aceito por Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo vai entrar no reino de Deus. Nunca te conheci. Mas muitas das vezes, vamos fazer um jejum para matar a carne. Eu não tenho força. Vamos entrar numa campanha para mortificar a carne. Aí eu não vou. Vamos entrar numa campanha para receber os dons? Eu vou. Vamos fazer uma campanha para receber uma bênção? Eu vou. Mas as bênçãos é mais importante do que os frutos? Os dons é mais importante do que os frutos? E aquele que tem os frutos, pode ter certeza que Deus opera todos os dons na vida dele. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele reparte, é ele que reparte os dons de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com que a pessoa for útil. A pessoa é paciente, a pessoa gosta de aconselhar, eu já sei o dom que eu vou dar para ela. A pessoa gosta de visitar, já sei o dom que eu vou dar. Aquela pessoa tem ousadia, já sei o dom que eu vou dar. Aquela pessoa gosta de interceder, já sei o dom que eu vou dar. Aquela pessoa ama. Deus dá os dons. Não precisa nem buscar. Quando vivemos uma vida de santidade, quando vivemos os frutos do Espírito Santo, é automático os dons das nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo diz que qual é o caminho mais excelente para buscar os dons? É o amor. Esse quer buscar os dons do Espírito Santo, quer receber? Eu vou te ensinar um caminho mais excelente. É através do amor. É através do amor que se recebe os dons. É através do amor. Que venhamos, meus irmãos, crer, estremecer diante da palavra do Senhor, nos santificar, porque Deus tem falado. Não é uma nem mais duas pessoas que Deus tem usado para falar. Que Ele quer fazer algo grande nesta congregação. Que Ele quer dar autoridade, que Ele quer derramar os dons, que Ele quer usar muitos. Mas depende da nossa posição, da nossa santificação, da nossa busca, do nosso posicionamento. Não é fácil. Mortificar a carne não é fácil. A obediência dos mandamentos do Senhor não é sentimento. É decisão. Eu não posso esperar eu sentir para obedecer o que Deus está me mandando fazer. Eu tenho que entender que é mandamento. Eu tenho que fazer, porque Deus está mandando. Fácil não é. Mortificar a carne não é. Como foi que a irmã Vânia falou? Quando a língua querer falar mal de uma pessoa, quando a língua coçar para falar, faz o que com a língua? Morde ela. É fácil morder sua língua? Quem quer morder? Mas tem que morder. Para não falar, tem que morder. Mas queremos? Não, mas tem que ser feito. Porque se você não morder, tu vai falar. E se você falar, você vai pecar. E se você pecar, misericórdia. Misericórdia. Então que venhamos, meus irmãos, crer. Que venhamos crer. Que este lugar é um lugar santo. Aleluia. Que Jesus está aqui. Glória a Deus. Que é um lugar que tem que ter reverência. E é um lugar onde Deus fala. Então que venhamos crer. Assim como o profeta Isaías. Porque Isaías teve uma visão. Mas nós não tivemos só uma revelação, não. Deus se revelou tudo através do quê? Através da palavra dele.
Então eu não preciso ter uma visão como o profeta Isaías para me tomar uma posição na minha vida, não. Olha aqui a palavra de Deus. Olha aqui a revelação de Deus para a minha vida. Olha a visão de Deus aqui para a minha vida. Deus se revelou aqui para mim. Ele se revelou para você. Tudo, está tudo aqui. Está tudo aqui revelado para nós. Está tudo aqui revelado para nós. Agora basta nós crermos, obedecer, para que venhamos estar na posição. Assim como o profeta Isaías tomou, para que Deus venha ter liberdade nas nossas vidas, para que Deus venha nos usar, assim como usou o profeta Isaías de uma forma tremenda e poderosa. Mas basta tomarmos a posição e entender que a obediência aos mandamentos de Deus não é sentimento. O apóstolo Paulo falou que o culto tem que ser o quê? Racional, não é sentimental, é racional. Não é sentimental, não. Está sendo pregado, quem sentir faz, quem não sentir não faz. É crer e obedecer. Deus está falando, eu sei, eu tenho entendimento, eu tenho que obedecer, não preciso sentir. Eu tenho que obedecer, porque Deus está mandando. Tinha uns versículos aqui, meus irmãos, para falar, mas já passou da hora, o pastor já chegou no banheiro. Eu já passo a palavra para o pastor. Louvado seja